Atos capítulo 10. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte denominada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuamente. Um dia ele viu claramente em visão, quase à hora nona, um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo: Cornélio. E este, fitando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: Quem és, Senhor? Então o anjo lhe respondeu: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja residência está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Assim que o anjo lhe falava, retirou-se. Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e a um piedoso soldado dentre os que o assistiam continuamente. E depois de ter-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, estando eles a caminho e aproximando-se da cidade, Pedro subiu ao eirado para orar, quase à hora sexta. Tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam a comida, veio sobre ele um êxtase, e viu o céu aberto e um recipiente descendo como um grande lençol, que pendendo de suas 4 pontas, baixava sobre a terra, no qual havia toda classe de quadrúpedes e de répteis da terra e de aves do céu. E ecoou uma voz que lhe dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Ao que Pedro respondeu dizendo: De maneira nenhuma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E pela segunda vez a voz lhe falou: Aquilo que Deus purificou, tu não o chames de comum. E isto aconteceu por 3 vezes, e logo foi o recipiente recolhido ao céu. E enquanto Pedro refletia sobre o que seria aquela visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão e estavam parados no átrio da casa. E chamando, averiguavam se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava hospedado ali. E enquanto Pedro ainda meditava sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, sem duvidar de nada, porque a ti eu os enviei. Pedro desceu ao encontro desses homens e disse: Eis que eu sou a quem buscais. Qual é a razão por que estais aqui? E eles responderam: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que goza de bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi revelado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E certos irmãos dentre os de Jope o acompanharam. Um dia depois entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido seus familiares e amigos importantes. Quando Pedro entrava, Cornélio saiu ao seu encontro e, inclinando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, porque eu também sou homem como tu. E conversando com ele, entrou e viu que ali havia reunido a muitos. Então disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito para um judeu relacionar-se ou achegar-se a estrangeiros. Mas como Deus me mostrou que não devo chamar de comum ou imundo a homem nenhum, pelo que, ao ser chamado, vim sem replicar. Agora, pois, eu pergunto: sob que palavra me mandaste chamar? E Cornélio disse: 4 dias atrás eu estava em jejum e oração até esta hora. E eis que na hora nona um varão se deteve diante de mim com vestiduras resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está hospedado junto ao mar em casa de Simão, curtidor. Ele, vindo, te falará. Portanto, enviei quem te chamasse e fizesse uma bela ação em vir. Agora, pois, todos estamos aqui, diante da face de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado da parte do Senhor. E Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, senão que, em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e pratica a justiça é aceito por ele. Esta é a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis que esta palavra foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
e nós somos testemunhas de tudo que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o na cruz. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e operou para que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que anteriormente Deus escolhera, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que este é o que foi constituído por Deus, como juiz dos vivos e dos mortos. A respeito dele, todos os profetas testificam, pelo seu nome todo aquele que nele crê receberá remissão dos pecados. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam a palavra. E todos os fiéis que tinham vindo com Pedro, que eram da circuncisão, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então Pedro respondeu: estes também, como nós, receberam o Espírito Santo. Alguém porventura poderia recusar-lhes água para que não sejam batizados? E ordenou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe rogaram que permanecesse ali com eles por alguns dias.